Manaus, quilômetro 23.700. Chegamos na capital do norte do Brasil. Fundada em 24 de outubro de 1669, Manaus viveu o auge do ciclo da borracha, que se deu por meio da exploração acelerada do látex para a produção de borracha. Esse ciclo se concretizou na região amazônica entre 1880 e 1910, o que contribuiu para o crescimento da cidade. Após o declínio desse ciclo, Manaus se reinventou em 1967, criando a Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, beneficiária de incentivos fiscais que hoje recebe mais de 800 indústrias. Mas Manaus também passa por alguns desafios logísticos associados às mudanças climáticas. Hoje nós estamos no Porto de Manaus com o nosso parceiro de logística internacional, a Windlog. Vivian, conta para nós o que é a Windlog. A Windlog é um agente de carga internacional e despachante aduaneiro que realiza a logística internacional, door to door. Então, desde uma importação no ponto de origem, país estrangeiro, até a chegada aqui no Brasil, e o contrário vale para exportação, e com soluções sustentáveis. Bom, e quando a gente fala de sustentabilidade, mesmo aqui na região do Rio Amazonas, a gente já vem sofrendo grandes impactos vinculados ao aquecimento global, né? Sim, sem dúvida. O principal modal usado aqui na região é o marítimo. Então, são cargas que vêm de importação de outros países. Eles usam o Rio Amazonas, o Rio Negro, que é a entrada do Rio Negro. E a gente tem todo ano as épocas de seca. E ano passado a seca foi tão grande que impossibilitou a logística, a chegada desses contêineres, desses navios aqui para o porto. Foi a maior seca, né? A seca histórica, né? Foi a seca histórica, a gente ficou de 2 a 3 meses sem conseguir transitar com os contêineres. Aqui em Manaus tem uma zona franca cheia de empresas, cheia de indústrias e que precisam dos materiais, dos componentes eletrônicos, dos seus insumos para produção. E ficaram sem esse abastecimento. A Wind buscou soluções em outros modais, né? Então a gente trouxe via aéreo, via rodoviário, trazendo via Santos, subindo aqui até Manaus, mas eleva muito o custo e além de ser muito mais poluente para o meio ambiente. Mas quais seriam as soluções mais sustentáveis dedicadas à logística marítima? Dentro da solução do EcoFreight, existem três possibilidades. A primeira, que começa por aí, né, a medição do CO2, dos gases de efeito estufa emitido durante esse trajeto internacional, seja então dentro de um container, seja uma carga solta ou no avião. Então a gente consegue medir as emissões de CO2, que eles chamam de CO2 equivalent. E aí, com essas medições, você consegue fazer o primeiro passo, que é tomar ações, fazer um plano de ação para minimizar esse impacto. Segundo passo, utilização do biocombustível. Hoje, diversas companhias aéreas e armadores, que são os donos dos contêineres, dos navios, eles oferecem a opção de contratar o frete internacional com biocombustível. É um adicional que é pago a mais, então existe ainda um grande desafio econômico, porque o biocombustível ele ainda é caro para ser produzido e não são em todos os portos no mundo que você tem essa possibilidade, ou aeroportos também, mas existe para grande parte dos principais pontos de entrada e saída de carga do mundo, existe sim a opção do biocombustível. Então esse seria o segundo passo e eu diria o mais importante, onde realmente atua na redução do carbono. Então redução das emissões de CO2. E o terceiro passo, então, para aquelas origens de destino que você não tem companhia aérea ou armador que ofereça a opção do biocombustível, você vai trazer, pela sobrevivência da empresa, né, o seu produto, a sua carga internacional, e tem a possibilidade de você medir aquilo que foi emitido e trabalhar com a compensação. A compensação, a gente sempre fala que é o último passo, né? Depois de ter tentado o possível para reduzir aí, ou eliminar as emissões de CO2. E hoje ela é feita via compra de créditos de carbono e você recebe, a empresa recebe o certificado de compensação
e o tracking para mapear esse projeto depois, que foi um projeto de reflorestamento ou de proteção, principalmente aqui no Brasil. Mais um desafio na região é a gestão de resíduos e a educação. Estamos em Manaus, na comunidade de Santa Bárbara, ao lado de mais um igarapé poluído, hoje o igarapé Redenção. E aqui estou com a Maiara, do projeto Ondas Limpas. Maiara, qual que é o cenário hoje de Manaus quando nós falamos de poluição de rios e lagos que vai, consequentemente, parar nos oceanos, né? A realidade hoje é de saber que 90% dos nossos igarapés estão poluídos, 98% dos peixes estão contaminados pelo plástico e é um momento de se questionar o que nós veremos no futuro. O lixo, como vocês podem ver, né, o resíduo que cai dentro dos nossos igarapés, ou um igarapé limpo, cheio de animais, porque no período de cheia, no período de chuva, a gente vê vida, que é o jacaré, o peixe, cobras. Mas e aí no futuro? Como é que vai ser o futuro? De saber que um dia foi um igarapé lindo, bonito, né, que trazia muitas vidas e hoje vê essa situação. É um momento de preocupação, de saber que o poder público municipal e estadual, ele ignora as nossas vozes como os Amazonas, com a preocupação com a questão ambiental, e de saber que ele também ignora de levarmos a educação ambiental para dentro das escolas. Porque é importante levarmos esse conhecimento para as escolas e para as comunidades. Porque acreditamos que através da educação é que podemos ver um planeta de transformação. E não isso aqui que nós estamos vendo. Não um igarapé poluído, com mau cheiro, e sim um igarapé limpo, que vai gerar vida. O objetivo hoje do projeto é levar a educação ambiental para as escolas, né, realizar essa parceria com a Secretaria de Educação e também do Meio Ambiente, e levar a capacitação para os professores. E no momento nós temos 180 professores impactados, né, com muitos conhecimentos, levando para quase 2.000 alunos, e no momento temos para 5 a 6 escolas que têm recebido o projeto de gestão de resíduos da campanha Ondas Limpas, que abraçou com muito carinho, que vem realizando, né, diversas atividades e que a gente já vê ali dentro da escola, aqui com os professores, com as crianças, uma mudança, né, tanto na fala dela como no comportamento, e isso para nós é muito gratificante. Você sabia que a falta de oportunidades na floresta obriga milhares de indígenas a buscarem oportunidades em Manaus? Atualmente, vivem mais de 70 mil indígenas na capital norte do Brasil. Estamos na cidade de Manaus, na Associação Watchman Co. E estou aqui com Domingos e com Bernardino, que já vieram há mais de 30 anos tentar a vida aqui na cidade grande. E, Bernardino, eu tenho uma curiosidade. Como que se deu esse processo de vinda da floresta para a cidade e quais foram os desafios que vocês encontraram? Bom, por que nós viemos para cá? É para melhorar a vida, um pouquinho, né? Porque onde que nós estamos, não temos trabalho, não tem como a gente vai trabalhar, o que nós queremos comprar, não tem condições. Então, por isso, nós viemos para cá, para Manaus, é para trabalhar e melhorar a vida também da nossa família, nossos filhos, para estudar mais, né? Mas graças a Deus já estão estudando, já estão fazendo faculdade. Para isso que nós estamos aqui na cidade. Então manter a nossa cultura, mas nunca a gente esqueça a nossa cultura. Sempre nós estamos para frente, né? E Domingos, vocês desde 2002 criaram uma associação, né? E quais são os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo hoje aqui na Associação Ticuna? Esse trabalho nós fizemos desde ano 2002. A gente temos um projeto que chama Revitalização da Língua Ticuna para resgatar essa valorização à língua materna. Esse daí que é nosso pensamento. Durante 2002, estamos com 35 anos já e vivendo aqui dentro da cidade. Eu venho para Manaus para estudar. Porque quando nós estamos dentro da aldeia, do mato, a gente lá, até terceira série, a gente não estuda mais depois. O que eu penso? Eu tenho que pensar para melhorar a minha vida mesmo, para conseguir alguma coisa para meus filhos.
Então vem para Manaus e aqui, quando chega aqui, dificuldade. Mas eu pensei que tem que montar a associação para melhorar para povos ticuna, para fortalecer o trabalho dele, para fortalecer a valorização da cultura, cada um e nós e vivemos aqui. E hoje vocês já são mais de 200, né? Hoje nós somos 223 só povos ticuna aqui em Manaus, só ticuna. E tem 22 bairros que mora aqui, o povo ticuna. Mas todos os meses ele vem aqui para fazer reunião, para saber o que está acontecendo na associação, se está melhorando ou não. Aí tem que buscar mais solução para os povos ticuna. Então vocês se unem para buscar oportunidades, também atuar em vários lugares diferentes com o artesanato, com a cultura, com a dança. Vocês têm um grupo de dança e música também, né? Sim, muito. Aquele grupo de Votimanquissa já gravaram CD também, que muito a gente pedindo esse nosso, olha, grupo Votimanquissa, vem aí, animador para evento, esse daí que é nosso trabalho, é valorizar a nossa cultura. É isso aí. Hoje a associação já existe há quase 23 anos, são mais de 200 ticunas aqui na região e eles também estão conseguindo fomentar a economia local, o artesanato e a cultura em diversas regiões do Brasil. Ainda em Manaus, conhecemos a iniciativa Amigos do Peixe-Boi. Hoje nós estamos no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e aqui nós vamos conhecer o AMPA, Associação Amigos do Peixe-Boi. Vera, conta para nós um pouquinho o que é a associação. A Associação Amigos do Peixe-Boi é uma organização não governamental que tem uma parceria com o INPA para apoiar a criação e a conservação dos peixes-bois da Amazônia. E além da reintrodução, vocês também têm uma atuação de educação ambiental para as crianças, né? Com certeza, a educação ambiental é uma atividade essencial e sem a participação da sociedade, dessa geração futura, né, que vai tomar as decisões sobre as questões ambientais aqui na região, a gente não teria o sucesso que a gente espera. Bacana. E agora é a hora do mamar, né? Já estão esperando aí essa mamadeira ansiosamente. Esse leite é uma mistura que foi desenvolvida aqui no INPA, foi resultado de 2 teses de mestrado e uma de doutorado. Nós coletamos o leite de uma fêmea que se reproduziu aqui, foi feita a análise, depois foi feito diversas dietas que foram testadas mais próximas da composição do leite materno para fornecer para os filhotes órfãos. Durante muito tempo, né, durante o período da Revolução Industrial, o couro do peixe-boi era usado para fazer correias de maquinários. Então, para movimentar, né, todas as máquinas, tiares e inclusive, tem relatos de correntes de locomotivas também. Então, muito resistente e tem registro de mais de 200 mil couros de peixe-boi exportados num período muito curto, né, de 2 décadas. O peixe-boi passou a ser protegido no início da década de 60, com a Lei de Proteção, né, à Fauna, e antes disso ele era caçado livremente. E foi exatamente essa caça indiscriminada que levou a espécie a uma redução muito drástica, né, levando à extinção, à ameaça de extinção. E como é um animal que demora muito a atingir a maturidade sexual, a reprodução é muito lenta, então eles demoram muito a repor o mesmo número de indivíduos na população. Quando pensamos em Amazônia, os desafios são ainda maiores, pois estamos falando da conservação da maior floresta tropical do mundo, que detém 20% de toda a água doce do planeta. E ainda necessita de grande desenvolvimento da bioeconomia
inclusão social e geração de oportunidades para diversos tipos de comunidades e economias da floresta. Para isso, nos encontramos com o especialista Adalberto Val, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Olha, vivendo na Amazônia já há quase 45 anos, o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui é que eu prefiro substituir a palavra preservação por conservação. Preservação significa manter um espaço intocado. Conservação significa interagir com esse espaço, conhecer esse espaço, usar as informações que a gente tem nesse espaço. E a bioeconomia é um pouco isso. A bioeconomia, apesar da gente não ter um conceito definitivo para a bioeconomia na Amazônia significa conservação. Conservação da biodiversidade, conservação dos ambientes florestados, conservação dos rios fluindo na Amazônia, que também é extremamente importante na região, mas principalmente inclusão social e geração de renda. Muito bem, quando nós estamos mencionando esse tipo de coisa, conservação do ambiental, inclusão social, geração de renda, nós não temos num ambiente extremamente biodiverso como ser coletores apenas desse processo. Normalmente, quando a gente tem uma alta biodiversidade, a gente tem um baixo nível de ocorrência do objeto ou do produto que a gente busca na floresta. Seja ele um fruto, seja um peixe, enfim. Se você começa a coletar demais, você diminui os estoques e você causa problemas para o ambiente como um todo. Também não pode significar o desmatamento para a plantação de largas escalas para a produção. Portanto, a bioeconomia deve se valer da informação que está escondida na floresta, em primeiro lugar, para alavancar processos produtivos de uma maneira geral, sem afetar a floresta e sem deixar de providenciar processos de inclusão social e geração de renda. Normalmente, a gente imagina que a ciência contemporânea consegue responder absolutamente todas as questões ou todos os desafios que a gente tem. A ciência tem muito a contribuir, definitivamente tem muito a contribuir. Mas não se trata de uma fé cega na ciência, a gente tem que buscar outras alternativas. E a interação da ciência moderna, da ciência contemporânea, com os conhecimentos dos povos originários da região, dos povos indígenas que nós temos na Amazônia, é fundamental importância. Essa população, que já foi muito maior do que a que nós temos hoje, de indígenas na região, sempre trabalhou com o manejo do ambiente na Amazônia. Nós temos notícias aí de processos que vêm acontecendo nos últimos 12 mil anos na região. Portanto, existe um conhecimento tradicional desses povos originários, indígenas, que vivem na região de longa data. E este conhecimento deles não exclui o conhecimento da ciência contemporânea e nem o conhecimento produzido pela ciência contemporânea pode excluir esse conhecimento dos povos originários. Na realidade, eles se somam. Então, a primeira lição que a gente aprende disso é: precisamos interagir, precisamos ter a ciência moderna interagindo com os conhecimentos tradicionais que a gente tem na Amazônia. Que os desafios para a conservação da Amazônia não só dependem da ciência, portanto, a gente precisa pensar em projetos também que produzam informações que subsidiem as tomadas de decisão com relação às áreas de conservação. Quais são as melhores áreas? Por que aquelas áreas? O que nós temos naquelas áreas? As áreas, as diferentes regiões dentro da Amazônia não são homogêneas. E, portanto, nós não podemos, na realidade, preterir uma região em favor de outra região. Nós precisamos estudar isso para poder entender isso. Temos já um vasto conjunto de informações
que pode, na realidade, ajudar nesse processo, mas é preciso mais. E aí tem um gargalo muito significativo do financiamento, não só dos projetos de conservação, mas dos projetos que produzem as informações que permitem, portanto, o desenvolvimento de projetos de conservação na região. Eu costumo usar uma figura para isso que é conhecida de todos nós. Quando Portugal e Espanha dividiam o mundo, nós tínhamos uma linha que cortava o Brasil ao meio, chamada linha de Tordesilhas. E essa linha de Tordesilhas, para para o financiamento de projetos de conservação na Amazônia, para financiamento de projetos para a produção de informação na Amazônia, continua existindo. Não mais do que 3, 4% de todo o investimento do governo brasileiro em ciência e tecnologia acaba na Amazônia. Portanto, na realidade, a gente tem um desenvolvimento suportado pela região atlântica do país muito mais forte, muito mais efetivo do que aquilo que a gente tem, na Amazônia. Ocorre que o mundo hoje volta os olhos para a Amazônia e exige que nós, na realidade, procuremos viabilizar processos de conservação. Agora, precisamos ter claro, muito claro, que apenas do lado brasileiro da Amazônia vivem 25 milhões de pessoas, que têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão brasileiro, em qualquer outro lugar. Portanto, nós precisamos pensar fortemente em processos de integração da Amazônia na agenda nacional, porque senão nós vamos continuar, na realidade, dependendo da produção de informações sobre a região em lugares fora do nosso país. Nessa semana, falamos sobre impactos ambientais no bioma amazônico, conservação da fauna e da flora, educação ambiental, comunidades indígenas e economias verdes. Se liga no nosso diário de bordo e acompanhe o nosso mapa de iniciativas. E para doações ao estado do Rio Grande do Sul, acesse a nossa página jornadaesg.com.